Sou Israel Kujava, atuo na área da educação como professor há mais de 3 décadas. Para entender onde estamos, é preciso uma boa reconstrução de como chegamos aonde estamos. Saber onde estamos é muito importante para quem deseja ser protagonista, ser construtor, ser sujeito do porvir, do que pode ser construído no plano individual e no plano coletivo, no plano social. Sabemos que no plano filosófico dos conceitos, do ser humano se entender, compreender o seu papel no social, no mundo, uma palavra, um conceito chamado antropocentrismo foi central para explicar a época da modernidade, que historicamente começou lá perto de 1500 com as navegações, com a Revolução Industrial, com a Revolução Tecnológica, com a aposta na razão, aposta na experiência, no estudo, na pesquisa material. O antropocentrismo, como a própria palavra diz, coloca o homem no centro. Esse conceito, essa maneira de o homem se compreender na relação com o mundo, é responsável e contribuiu por uma grande evolução no nosso conhecimento. O nosso conhecimento progrediu muito quando o homem começou a experimentar, a fazer pesquisa, a valorizar a experiência concreta. Esse aspecto positivo do ser humano apostar na razão, com a utopia, com a perspectiva de que a razão, a ciência, a tecnologia iria promover, iria possibilitar a felicidade, o paraíso aqui na Terra, teve seu revés, teve o seu lado contrário, que foram as dificuldades, as grandes dificuldades, as catástrofes produzidas no século passado. Estou me referindo especificamente às guerras mundiais, o fascismo, o nazismo e as ditaduras perversas. Ditaduras são perversas. Todas as ditaduras, né, representaram um retrocesso no projeto emancipatório, de usar a ciência, o conhecimento, para emancipar o ser humano. Um outro aspecto limitador dessa visão antropocêntrica da modernidade foi a destruição da natureza. O ser humano se colocou numa perspectiva de instrumentalizar a natureza, atendendo o desejo individual, por vezes movido pela ganância, pelo individualismo e pela acumulação ilimitada. As crises ambientais, a dificuldade do ser humano se prevenir em relação às próprias catástrofes produzidas, né, nas grandes cidades, com as chuvas, catástrofes produzidas, vamos chegar mais recentemente ao Brasil, decorrentes da ganância de algumas empresas. Falo especificamente das empresas mineradoras aqui no Brasil, que deve estar na memória de muita gente. O caso de Mariana e Brumadinho, duas cidades importantes de Minas Gerais, onde milhares de pessoas tiveram suas vidas destroçadas, centenas de pessoas morreram. Por quê? Porque a ação humana, ela foi movida por uma razão instrumental. O lucro acima do ser humano, a exploração acima de uma preservação mínima da natureza. Esses aspectos, somados com a culminância dessa transição, desses limites do modelo moderno, antropocêntrico, do homem acima de tudo, com a ilusão de que ele era orientado pela razão e pela ciência apenas, cumpriu sua fase e com a pandemia de 2020, outros valores passaram e passam a ocupar espaço. De tal modo que podemos dizer que a nova época que estamos inseridos, ela pode ser orientada por novos parâmetros. Por parâmetros no qual o ser humano se reconhece na relação com o outro, na relação com a natureza.
O individualismo da meritocracia, que colocou o ser humano individualmente independente dos outros, sem a capacidade de reconhecer o cuidado do qual todos nós somos beneficiados, sem o qual não estaríamos aqui, sem o qual eu não estaria aqui, se não tivesse sido cuidado. Essa nova visão, ela se contrapõe à ideia do individualismo, da meritocracia e do individualismo que, dentro do modelo moderno, da razão, da ciência, levou ao extremo do individualismo. Solidariedade, portanto, a compreensão de que nós necessitamos de cuidados e temos o dever moral, de alguma forma, de nos reconhecer na relação com os outros seres humanos e com a natureza específica, faz parte dessa nova visão, desses novos valores que estão orientando muitos comportamentos. Nessa nova visão, há uma nova relação com os animais, um respeito, uma preocupação ao direito dos animais. Nessa nova época, há uma nova relação, há valores que orientam uma nova relação com a natureza. É uma visão que nos coloca numa perspectiva de integração com a natureza, no qual nós somos integrados e dependentes da natureza. Nessa nova época, no qual nós podemos construir, nessa nova época que orienta muitos comportamentos, nós percebemos que a alegria, que a saúde, que a paz individual, ela depende dessa nossa capacidade de nos entendermos como seres de relação. Depende da nossa capacidade de perceber a energia que vem da natureza, seja dos alimentos, seja do pé descalços em contato com a terra, seja do banho numa água que vem da natureza, apesar de todas as modificações que ela tem. Então, a nova época depende da nossa capacidade de nos reconectarmos com a natureza, de nos percebermos como seres dependentes e interligados. E a visão anterior, a visão da época anterior, antropocêntrica, apoiada na razão, que se tornou instrumental, ela não nega a razão. Não nega a observação empírica, não deve negar, ao menos, mas reconhece que nós somos também movidos pelos desejos. E a razão entra como uma ferramenta, mais uma das ferramentas importantes que está à disposição da humanidade, que está à disposição da evolução humana. Não vamos desperdiçar o patrimônio intelectual, o patrimônio científico produzido pela razão, pela ciência, pela pesquisa. Mas vamos nos reconhecer como seres além da experiência empírica e do material. Vamos nos reconhecer, nessa nova época, como seres de relação. Relação com as outras pessoas, relação com a natureza. Até a próxima oportunidade, até a próxima fala. Seguimos!